Olá! Você já imaginou realizar os sonhos da sua vida? Você já imaginou que o ano que vem pode ser o melhor ano da sua vida? Eu gostaria de compartilhar com você como você pode ter isso. Eu sou Fernando de Paula, autor do livro Se Não For Agora, Quando Será? O primeiro livro de mindfulness de um autor brasileiro e coach. E gostaria de falar com você sobre como você pode ter o seu melhor ano. Tendo estudado com Frank Kern, Ryan Dass, Andy Harrington, Shah Wasmon, pessoas de grupos como The Best Year Yet e assim por diante, eu tenho a felicidade de ter aprendido bastante coisa com essas pessoas. Também tenho tido a felicidade de aprender bastante coisas com os meus coaches, com as pessoas com que eu faço coach. Uma pessoa que faz parte é Laura Lindores. Ela acabou de ir para o topo do Everest. Veja esse pequeno vídeo. Tá vendo? Ela chegou aí ao topo do Everest. E agora nós vamos passar para a próxima fase, que é contar um pouco da vida dela, de como ela conseguiu sair do estado que ela estava, de mansidão, na zona de conforto, perder mais de 24 quilos e escalar aquela montanha. Bom, em breve estarei o livro aqui em inglês. Esse é o nosso plano para 2017. Mas eu gostaria de falar com você. Como você pode atingir isto também na sua vida? Como você pode mudar todas as coisas? Aconteceu uma experiência comigo semana passada que me fez refletir bastante. Eu estava indo levar minha filha de 6 anos para a escola e existe um morro para chegar na escola dela. A temperatura aqui em Londres estava -3, -4. Quando eu comecei a subir o morro, tinha um carro descendo e não tendo espaço para que nós dois passássemos, ele parou para que eu pudesse vir, fazer uma pequena curva e passar do lado. Quando eu parei e fui fazer a curva, um outro carro começou a dar ré. Para evitar a colisão, eu literalmente parei. A pessoa que estava dando ré me viu e parou de dar ré, então eu fui me mover. Naquela hora o carro começou a patinar. E como estava -3, existe uma coisa que eles chamam de black ice, que é gelo negro. Ou seja, um gelo que fica na pista que você não enxerga, que na verdade é muito mais perigoso do que a neve. Porque a neve você vê e a neve existe um pequeno atrito, enquanto o gelo você simplesmente escorrega. Naquele momento eu comecei a puxar o carro e o carro veio patinando. Tentei de novo, mudei, brequei, fiz diversas coisas. Até que resolvi ser mindful, simplesmente ter atenção plena naquele momento e naquela situação. Assim, uma pessoa parou e falou: você gostaria que eu ajudasse a empurrar o carro? Eu falei: sim. Nós desci do carro, 3 pessoas, nós empurramos o carro mais 3 metros, e aí, depois de empurrar 3 metros, eu tinha saído do gelo e saí. Por que essa história? Porque muitas vezes nós planejamos a nossa vida, muitas vezes nós planejamos o nosso ano, e alguma coisa acontece. Nós perdemos o emprego, o sonho do nosso negócio não é tão fácil quanto pensávamos, brigamos com a esposa, namorado, alguma pessoa diz alguma coisa que não nos satisfaz, e aí a gente tem que dar uma parada. Então a gente vai fazer exatamente, o carro parou, essa pessoa falou alguma coisa, você vai. E aí uma outra coisa acontece, alguém estava para dar ré, alguém te diz uma frase que não te motiva, alguém te diz uma coisa que te coloca para baixo, alguém diz: tá vendo, eu falei que isso não ia dar certo, falei que esse sonho de montar uma empresa, falei que esse emprego novo, falei que casamento, falei que comprar um carro dava problema. Sempre alguém vai dizer alguma coisa, e aí definitivamente você faz o que aconteceu comigo. Sua vida começa a patinar, e você não consegue sair daquilo, você não consegue sair daquele lugar. Você começa a ficar deprimido, começa a ficar burnout, você começa a ficar chateado, e as coisas parecem não saírem. Nesse momento, você precisa de quê? De pessoas
para te ajudar a empurrar 3 metros. Você precisa de conhecimento para poder sair daquela situação. Você precisa de um plano para sair daquele lugar. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com você um plano de vida. Você precisa ter um plano para que você possa continuar em rumo aos seus sonhos. Porque senão você simplesmente vai parar e vai viver pelo que os outros querem. Queria contar uma breve experiência. Eu formei em administração, fui primeiro lugar no provão todo o Centro-Oeste. Tinha uma grande carreira no Brasil, mas decidi vir aprender inglês aqui, na Inglaterra. Eu moro aqui. Eu e minha família, minha esposa e minhas 3 crianças. E aí eu vim aprender inglês, iria voltar para o Brasil, acabei casando, fiquei. Estava tudo bem, fazia uma coisa que eu era apaixonado, que era dar aula. Mas apareceu um ótimo emprego na Embaixada do Brasil. Um salário que para mim na época era muito bom. Então, simplesmente falei, uau, esse é o próximo passo. Fui para lá, visitei a casa do embaixador, tive meio de autoridades, desenvolvi meu trabalho, minhas atividades. Depois saí de lá para uma empresa que abria seu escritório aqui no Brasil, uma multinacional que tem escritório na Índia, que estava abrindo escritório aqui no Reino Unido e me chamou para isso. Foram ótimos. Meu salário, 50% acima do que o britânico normalmente ganha. O que aconteceu, porém, é que quando eu larguei o emprego que eu era apaixonado para ir trabalhar na Embaixada do Brasil, os meus sonhos começaram a morrer. Porque eu não obedeci o planejamento que eu tinha para a minha vida. Aliás, eu não tinha um planejamento para a minha vida. Então, estava atrás só do próximo passo. Quando estava lá, eu comecei a pensar sobre isso. Uau, apareceu uma nova oportunidade. Uma super companhia. Fui para essa companhia. Nessa companhia, trabalhando 2 semanas, 12 horas por dia, eu parei para refletir. Será que vale a pena? Será que é isso que você quer? E o tempo para a família? E na verdade, esse é o emprego que você sonha? E na verdade não era. O que eu gosto de fazer é trabalhar com pessoas. O que eu fazia no Brasil antes era realizar eventos, organizar conferências. O que eu fazia aqui, que eu era apaixonado, era dar aula e mudar a vida das pessoas. Naquele momento que eu saí para a embaixada, eu tinha acabado de ser eleito o melhor professor daquela pequena escola que dava aula. E se eu tivesse puxado nesse sonho, talvez você já tivesse esse vídeo há mais anos. Porque eu quero compartilhar com você. Não quero que você faça a mesma coisa que eu fiz. Porém, um dia, uma terça-feira, era carnaval no Brasil, eu peguei o escritório aqui, que trabalhava junto com o Brasil, e dei férias para todo mundo. Peguei um planejamento de vida que eu tinha visto na internet e fui fazer alguma coisa sobre planejar a vida. A partir dali, minha vida mudou. Aquele emprego já não me satisfazia mais. Sonhos voltaram. E aí comecei a imaginar o que poderia fazer e o que poderia acontecer na minha vida. É isso que eu quero que aconteça na sua vida. Que você volte a ter sonhos. Steve Jobs disse que todos os dias de manhã ele se olhava no espelho e perguntava: o que você vai fazer hoje? É algo que você é apaixonado? O que você vai fazer hoje? É algo que vai mudar a sua vida? E se por alguns dias a resposta fosse não, ele largava e parava de fazer aquilo. Essa é a pergunta que eu faço para você nesse instante. Você sabe o que você quer? Quando você olha no espelho e você fala, eu sou apaixonado por isso. Eu queria dizer que eu não estou aqui para vender o sonho de você montar um negócio online. Não estou aqui para vender o sonho de você ter a sua empresa. Não. O que eu quero dizer para você é: você é feliz no que você está fazendo? Ou você tem um outro sonho? Algumas pessoas têm sonho de ser funcionários públicos. Outras pessoas têm sonho de ter uma companhia. Outras pessoas têm sonho de ser professores.
Cada um tem um sonho. Alguns querem ser mães, outros querem ser pais. Eu queria te dizer e te convidar para você realizar o seu sonho, porque você merece. Porque a vida que você está vivendo, ela é única e ela merece ser vivida. Você não terá uma segunda chance. Então, queria chamar você, convidar a você a fazer essa caminhada de mudança. Nós estamos aqui nesse vídeo colocando para você um planejamento de vida. Eu usei um planejamento de vida numa terça-feira de carnaval que mudou completamente a minha vida, que me ajudou a passar por momentos difíceis e por momentos fáceis. Talvez você está sentindo como eu me senti no carro parado no gelo, patinando, que não vai a lugar nenhum. Ou que sua vida está vivendo num replay, está vivendo na repetição. Chegou aqui, né, você caminhou, e aí você volta, e caminha de novo, e você volta, porque as coisas parecem sempre voltarem. Eu queria te dizer que você pode quebrar esse ritmo e ter a vida que você deseja. Então, faça o download. Começa pensando sobre isso. E eu gostaria de te chamar para o próximo vídeo. Eu sei que muitas pessoas já falaram para você de como você pode ter um dia de sucesso, uma vida de sucesso. E eu não quero ser apenas mais um. Porque no próximo vídeo eu não vou estar falando apenas de um planejamento, mas nós vamos estar dando dicas de como sucesso vem através da felicidade, que é uma outra forma de olhar a vida. Muitas vezes as pessoas falam: faça suas metas para o ano. Nós vamos falar disso. Elas são extremamente importantes, mas é extremamente importante para você ser feliz, porque aquela famosa tradição de que trabalho árduo leva a sucesso e o sucesso leva a felicidade está errada. É, na verdade, felicidade e trabalho árduo que levam ao sucesso. E eu te convido então para conhecer essa realidade no próximo vídeo. Um abraço e até mais.